Por vezes, guardamos muita coisa dentro de nós, mas não as olhamos muito porque nem sempre elas são bonitas. Então empurramos para um armário, um sótão, um porão. E um dia elas aparecem e nós nos surpreendemos e perguntamos: eu ainda tenho isso? Foi o que Philip sentiu quando olhou para Carla naquele momento. Todo o destrato, toda a humilhação, toda a dor, tudo isso ainda estava lá dentro dele, em algum porão obscuro. Bem, é com essa frase que a gente vai começar hoje essa resenha, que é Alcateia Sol Negro. Eu achava que era o último livro, né? Eu vim repetindo nas últimas duas resenhas que eu fiz aqui, que seria uma trilogia, mas não é. Eu fui descobrir agora na leitura desse livro que não é uma trilogia, na verdade é uma saga. O próximo livro, que é... quer ver? O Covil dos Condenados. Ele ainda não tem uma previsão, né, de lançamento, mas eu imagino que seja também na próxima Bienal. Então, provavelmente logo a gente vai ter uma resenha dele também, né, dentro de alguns meses e tal, né? Mas antes de mais nada, eu já peço pra você, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Me siga nas redes sociais, dê um like no vídeo, né, caso você goste. Compartilhe aqui comigo seus pensamentos e vamos direto pro vídeo. Bem, antes de começar a falar um pouco sobre o livro de hoje, né, eu vou deixar pra vocês também a minha resenha escrita, tá? Se você quiser dar uma olhada na minha resenha escrita, ela toma cuidado pra não tomar spoiler, porque ela realmente tem muito mais spoiler do que vai ter aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar o link da minha resenha escrita do meu blog no Recanto das Letras, ou ele vai aparecer aqui nos cards. Caso ele não apareça nos cards, ele estará na descrição do vídeo, tá? Então você pode dar uma olhada lá também. Outra coisa também, dentro de alguns dias eu vou fazer um vídeo, né? Na verdade, eu vou ter uma conversa com a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer, né? Que é a minha colega. Então você, meu inscrito, primeiro vá lá no canal dela, se inscreva lá, conheça o canal dela, né? Tem um trabalho literário muito legal também. E também deixem suas perguntas, tá? Então, dentro de algumas perguntas que vocês mandarem pra mim, algumas serão selecionadas pra gente debater nesse vídeo. Outras, já que vocês andam me pedindo muito tag, né? Toda vez vocês colocam no comentário tag. Então a maior parte das perguntas que eu achar mais cabível aqui pro meu canal, eu vou fazer um vídeo só de tags e perguntas, tá? Então eu vou deixar também o meu e-mail aqui embaixo. Manda um e-mail pra mim com a sua pergunta. De preferência não deixa nos comentários, porque nos comentários eu não consigo ver sempre. Tá bom, gente? Van Feel, pelo trabalho místico dela, né? Então sempre acompanhei ela, porque ela é um dos principais nomes que tem ligado à religião Wicca aqui no Brasil. Então eu sempre acompanhei muitas obras esotéricas dela. Nunca li até então nenhum romance. Essa saga foi o primeiro romance que eu li. Conheci ela na Bienal do Livro. Foi uma pessoa muito legal, né? Uma pessoa maravilhosa. Valeu a pena ter conhecido, até mesmo porque era alguém que eu sigo há muito tempo. Eu também vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição. Ela é um canal interessante de vocês assistirem. Tá? Bem, nós temos então aqui um dos livros que eu acho que foi o principal, assim, porque de toda a saga, pelo menos até esse primeiro momento. Como eu sempre falo pra vocês, eu vou estar olhando aqui também pro meu computador, porque eu preciso dar uma olhada na minha resenha escrita para poder fazer esse vídeo pra vocês, tá? Vamos lá então. Esse livro ele é da editora Linhas Tortas. Ele foi lançado agora em agosto. Inclusive na semana que eu a conheci, que eu fui na Bienal, que eu encontrei com ela, ela estava lançando esse volume, né? Então foi bem interessante também. Eu li esse livro em uma semana. É isso que eu achei engraçado, porque assim, eu comecei a ler ele no dia 1º de novembro e terminei ontem, no dia 7 de novembro. No dia 7 de novembro. Eu demorei 7 dias. Eu tive uma sensação que eu fiquei com ele muito tempo. Então, pra mim, quando eu terminei ontem, quando eu fui resenhar, na verdade, a obra que eu fui escrever, eu me perguntei, falei, nossa, a impressão que eu tinha era que eu tinha ficado com esse livro há muito mais tempo. É uma literatura infanto-juvenil, uma literatura contemporânea. A ambientação, ela vai passar toda numa França, ela vai permanecer como foi nos outros vídeos, numa França do século XVII. Numa França do século XVII. O narrador é um narrador onisciente, observador onisciente, né? Que é aquele narrador que sabe de tudo, desde as sensações, ele tem um conhecimento completo de toda a obra. O que vai acontecer nesse livro aqui? O ponto principal vai ser a guerra que vai haver agora entre os lobos, né, na verdade, contra os vampiros reis.
na verdade, o rei, que faz parte que governa todos os outros vilarejos, né? Vamos dizer assim. A história começa com a Prateada sonhando com o fim do último livro, que é Lua Carmesim, que é o momento que o Philip ele é sequestrado, né? Ele é atacado por vários vampiros e ela acorda com a Emily, que já tinha desencarnado um pouco antes naquele livro, falando que o Philip precisava da ajuda dela. Gente, aconteceu um fato muito curioso, porque assim, quem acompanha o livro sabe que uma das expectativas principais que nós temos é a transformação do Philip em lobisomem, em lobo, né? Que até agora isso não aconteceu. Eu jurava, fiquei tão ansioso quando peguei esse livro, até então pensando que era o último, pensando que ele ia, de fato, se transformar naquele momento, mas não se transformou ainda. Quando começou o livro, eu tive uma breve sensação que a transformação dele não seria em lobo, né? Seria em vampiro. Aí fiquei pensando depois quando eu terminei o livro, nossa, que interessante se isso tivesse acontecido. A gente aguardar tanto uma transformação num lobo, e aí a transformação ocorrer em um ser que os lobos tanto detestam, né? Que são os vampiros. Bem, o Duque até então, como ele já tinha mudado um pouco de comportamento com o Philip no livro anterior, nesse livro ele vai tratar o Philip como um verdadeiro filho. E aí a gente vai descobrir também que há um parentesco eu já tinha comentado isso no livro anterior, na resenha do livro anterior, só que eu não tinha certeza ainda qual que era esse parentesco. Aqui eu tenho, tá? Eu não vou dar o spoiler pra vocês. Se vocês não quiserem saber qual é esse parentesco, por favor, não leia a minha resenha escrita no meu blog, no Recanto das Letras, porque lá eu coloquei. Mas há um parentesco. E o Duque, quando o Philip ele é sequestrado, né, pelos vampiros no livro anterior, o Duque ele faz de tudo pra proteger o Philip. E a cidade inteira, né, todo o vilarejo lá, começa a achar estranho, inclusive os reis das outras vertentes. Enfim, todo mundo acha muito esquisito o porquê o Duque ele tá colocando tanta coisa em jogo em troca de um mestiço. Só que aí no desenvolver da história a gente acaba descobrindo, né, que o Duque ele de fato ele tem essa ligação sanguínea com o Philip. No livro anterior também, né, na resenha que eu tinha feito do livro anterior, eu tinha feito um comentário dizendo que porque assim, no primeiro livro, né, no Prateado, o Philip ele é apresentado na obra de uma forma muito humilhante. É humilhado especialmente pelo Carlo, pelo Ravin, na verdade é mais pelo Ravin e pelo Albert. O Ravin é um dos principais antagonistas, né, dessa saga. E ao longo da história, especialmente no primeiro livro, ele é vítima de tantas injustiças, ele é humilhado, ele recebe bullying, humilhações desde agressões físicas até agressões psicológicas, né? E aí o que mais causa estranhamento é isso, porque o Duque, no primeiro livro, ele não tá nem aí, pelo contrário, ele é uma das pessoas que pratica essas injustiças contra o Philip. O que acontece nesse livro é que todas essas injustiças que foram praticadas contra ele por essas três pessoas, até mesmo por outras pessoas do vilarejo lá, né, acaba sendo feita justiça. Então, o Ravin, o Carlo e o Albert eles são presos nesse volume por conta do que aconteceu no livro anterior. No livro anterior, como o Ravin ele vende o Philip para os vampiros, então isso assim por os lobos é uma coisa absurda, porque é muito errado, é criminoso um lobo vender um dos seus para os vampiros, já que há essa rivalidade entre os dois grupos, né, entre vampiros e lobisomens. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando eles conseguem resgatar o Philip no livro anterior e tal, eles pegam, né, o Duque pega o Carlo, o Ravin e o Albert e prendem ele. E eles vão passar por, na verdade, um tipo de julgamento que é chamado de o Concílio das Lamentações. É um momento que eles vão ser julgados por tudo que eles fizeram contra o Philip. E o que é muito interessante aqui, na verdade eu aguardei isso desde o primeiro parágrafo do primeiro livro, que quem vai dar a sentença final vai ser o próprio Philip. Então é muito interessante porque aqui de fato já começou a haver a justiça, né, o desfecho para esses vilões no livro anterior, só que aqui realmente eles são assim, a justiça é feita mesmo. É um dos pontos que eu achei muito interessante também, assim, me deixou um pouco mais aliviado, porque a angústia do Philip é muito grande pelo que ele passa, né, no primeiro livro. Resumindo então, o que vai acontecer aqui? O principal ponto desse volume, né, dessa obra, vai ser o quê? O Duque, o Philip, a Prateada e os soldados lá, eles precisam urgentemente chegar no Conselho dos Sábios, porque
Diante de tudo isso, né, começa uma guerra. Então, os vampiros começam a atacar o vilarejo, né, do Duque, do Philip e tal. O rei também, que ele fica indignado, né, por conta do Duque arriscar tanto, colocar em jogo esse acordo de paz que existe entre vampiros e lobisomens em troca de um mestiço. Mesmo depois, quando o Duque fala que ele é sobrinho dele, mesmo assim o rei não aceita. Então, esse vilarejo, né, o Duque, eles são atacados especialmente por duas pessoas, né, pelos vampiros e também pelo rei, pelos guardas do rei. Então eles precisam chegar urgentemente no Conselho dos Sábios, né, no Palácio da Justiça, para que tenha um julgamento legal, né, um julgamento que não seja da forma como o rei está impondo. Então, durante todo o livro, o principal ponto, né, assim, a principal história do enredo vai ser essa viagem que eles vão fazer da vertente deles, né, até o Palácio da Justiça para falar com esse conselho. Então, dentro dessa viagem, várias coisas vão acontecer. Vai acontecer muitas guerras aqui, muita gente vai morrer, né? Não personagens principais, personagens secundários, né? Mas vai ter muita coisa até eles conseguirem chegar, de fato, diante desse Palácio da Justiça e conseguir essa audiência com o conselho, né? Aí eles vão expor tudo o que aconteceu, enfim. Aí vocês vão sabendo no final do livro, tá? Eu não vou fazer um spoiler muito grande não para vocês que não leram ainda, e como é um livro novo, para vocês não ficarem tão chocados assim. Bem, como eu sempre faço, eu vou fazer agora uns apontamentos, né, da minha opinião sobre a obra, tá? Então, antes de vir aqui, é porque não sei o que e tal, é minha opinião sobre a obra, tá? Isso também tá na minha resenha escrita. Você pode dar uma olhada lá. Eu vou começar pelos pontos negativos que eu observei na obra, tá? Aí depois eu falo dos pontos positivos. Quem acompanha a obra sabe que a história começa, a Prateada, na verdade, que é a protagonista, ela começa no primeiro livro como uma loba, né? Ela é uma cachorra, uma loba, e ela é a cachorrinha, né? A loba do Philip. E no meio de vários conflitos e tal, ela se transforma numa mulher, né? E essa mudança dela é muito positiva para o Duque, por quê? Ela é a principal eleita a ser a rainha, né, dos lobos lá da Alcateia. E o que acontece? A Ed, ela tentou, desde o primeiro livro até, na verdade, a partir do segundo, né, para o terceiro, transformar a relação do Philip e da Prateada numa relação amorosa. Então, assim, passou essa relação deles por alguns estágios. Então, teve o primeiro estágio, que foi uma relação de animal e dono, né? Teve um outro estágio, que foi uma relação, eu acho que mais fraternal. E ela tentou, né, fazer uma relação amorosa depois entre o Philip e a Prateada. Na minha opinião, não ficou muito legal. Não a história deles se apaixonarem, não é isso. O que não saiu com muita naturalidade para mim foi essa transição. Então, assim, essa mudança que ela tentou fazer de passar esses dois estágios para uma relação amorosa, eu não sei porque, eu não consigo ver os dois como uma relação amorosa, gente. Durante toda vez que aparecia uma cena que os dois se beijavam, ou que os dois se abraçavam, ou que falava que amava, né, o amor nesse sentido, não sei, não me descia, sabe? Então, assim, não saiu muita naturalidade pra mim essa relação. O Philip também, né, um outro ponto é o Philip, porque assim, o Philip aqui nesse livro não é tanto. No livro anterior, sim. O Philip, ele é retratado na primeira obra e na segunda um pouco como bonzinho demais. Na verdade, não é nem bonzinho, como ingênuo demais. Isso chega a ser um pouco irritante, sabe? Porque assim, toda vez que o cara esse personagem, tipo, ele tem um azar total, né? Então, assim, ele é vítima de todo mundo, assim, na sociedade. Desde o Duque. A única pessoa nos livros anteriores que tratam ele bem, na verdade, as únicas, é a Prateada, né? Que é a lobinha dele. Mesmo depois, né, que ela se transforma, ela é doida por ele, gosta muito dele. Tem o Diderot, que é o capitão, e a Emily, que é a mulher do Diderot, do capitão. São as únicas pessoas que tratam ele muito bem. Aí, a partir do segundo livro, começa a mudar um pouco esse contexto, né? Mas o primeiro livro são basicamente essas três pessoas que gostam dele. E assim, ele é humilhado, ele é massacrado, ele é agredido. E toda vez que aparece uma chance dele conseguir fazer justiça, né? Dele conseguir fazer o certo, o personagem parece que tipo, ele não tá nem aí. Ele joga tudo pro alto em troca de uma ingenuidade irritante. Então eu acho que a Ed pode ter exagerado um pouquinho sobre esse aspecto. Gente, lembrando mais uma vez, é a minha opinião, ok? Eu não sou crítico tradicional, né, como tem aí. É a minha opinião como leitor da obra. Então, por favor, se você lê ou você acha o contrário, respeita. Essa foi a visão que eu tive da obra, tá?
O Ravin, né, que no dia do Concílio das Lamentações, que ele vai ser julgado, ele consegue fugir do julgamento, né? Ele consegue escapar. E o que acontece? Ele, depois que ele foge do julgamento, ele simplesmente desaparece da narrativa. Então ele não volta mais para a narrativa. Até pensei que no meio do livro ele iria voltar para a narrativa, ele não volta. E eu achei isso um pouquinho falho. Eu não sei se isso é uma estratégia da escritora para no próximo volume, né? Ela dá um entender do que aconteceu, mas eu achei um pouco falho desse sumiço um pouco do Ravin, porque ele, a meu ver, é um dos principais antagonistas da obra, né? Então, não digo nem dessa aqui nós temos os vampiros e o rei, mas ele é um dos principais antagonistas, ele é um dos principais antagonistas do Philip. Então eu acho que, na minha opinião, ele não poderia ter desaparecido. E agora vamos aos pontos positivos que eu achei da obra, né? Bem, um ponto que eu achei muito positivo são os capítulos curtos. Então os capítulos, eles são muito curtos. E são capítulos que, eles vão, mesmo curtos, eles não perdem a qualidade, né, da história. Eles conseguem te envolver na história, tanto que você consegue ler vários capítulos sem você perceber. Eu gosto muito de livros com capítulos curtos, não aqueles capítulos longuíssimos que, não sei, isso pra mim é um facilitador da leitura, né, da história. E mesmo sendo curtos, como eu falei, não perdem a qualidade da narrativa. Um outro aspecto muito interessante que eu achei também foi a forma como ela expôs a batalha, né, que existe, que há entre o rei e o duque o duque e os vampiros. O duque, quando eu falo, é todo o vilarejo, né, Prateada, Philip e tal. Nossa, eu achei essa forma como ela narrou essas batalhas de uma qualidade quase que internacional, assim. Muito bom, sabe? Eu acho que como a gente está acostumado a ver esse tipo de romance, né, em literatura estrangeira, a gente acaba às vezes meio que julgando, achando que um escritor brasileiro de ficção ele não vai se sair tão bem, especialmente nesses momentos da narrativa que são muito importantes, né? Que são clímax da história, e ela se saiu muito bem, assim. Me lembrou, tanto que teve um momento, gente, que me lembrou, quem já leu a Lua Nova, quem já leu Amanhecer da Stephenie Meyer, então tem aqueles momentos épicos, né, da luta com os Volturi e tal. Me lembrou um pouco esse período, esses momentos da obra dela, sabe? Especialmente no final, assim, que há uma briga, né, com o Duque e o vampiro, então me lembrou bastante. O que me surpreendeu muito foi a Celine, né? Nessa obra, a Celine, durante toda a saga, a gente vê a Celine como uma moça delicada, uma moça frágil, né? Uma filha, uma princesa, né? E no final da obra ela está sozinha, né, com os guardas no castelo para proteger. Ela foi encarregada pelo duque de proteger todo o povo, né, do reino. E o que acontece? A Celine, ela tem a chance de fugir, né, quando o palácio está tomado pelos guardas, né, do rei para atacá-los. Ela tem a chance de fugir e largar o povo. Ela não faz isso. Ela peita a situação de uma forma tão corajosa que isso me surpreendeu, assim, mudou completamente a visão que eu tinha dessa personagem. Bem, é um livro que eu indico. É lógico, eu não vou ser assim, né? Eu não vou falar que é o livro que eu mais amei, mas foi uma história que tem me prendido a atenção. Então, assim, desde o primeiro volume eu tenho tido muita curiosidade de ler essa história, né? Então, o próximo livro, se possível, eu vou comprar, né? Eu vou adquirir ele e vou resenhar aqui no canal também. Só não sei quando que ele vai ser resenhado, né? Quando que ele vai ser lançado, na verdade. Mas é um livro que vocês que gostam de ficção, que gostam muito de Harry Potter, Crepúsculo e várias outras obras, né, de ficção estrangeira, é interessante vocês verem uma história, né, do mesmo gênero, partindo de uma escritora brasileira. Eu acho que vocês vão gostar. Bem, a nota que eu dou para essa obra é regular, assim como eu tinha dado nas outras, né, num dos livros anteriores. Bem, gente, é isso, tá? Então, como eu falei, deixem as perguntas de vocês. Comentem também sobre o vídeo aqui embaixo. Mas vocês têm perguntas sobre o meu canal, também querem fazer uma pergunta, sei lá, geral pra mim e pra Joyce, mandem pra mim pro meu e-mail. Que aí algumas eu vou responder no vídeo que eu vou fazer com ela, e outras eu vou responder no vídeo de tags que vocês tanto pedem pra mim. Tá bom, então? Então é isso, gente. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.